E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para dar continuidade falando sobre todo esse processo aí que foi, né, desde a fundação de Roma, processo de mudanças nas relações sociais e políticas, e agora estamos falando sobre essa mudança que aconteceu em Roma, principalmente ali na virada do século 3 para o século 2 antes de Cristo, onde Roma deixa de ser apenas uma cidade em expansão territorial, uma cultura em expansão territorial, e passa a ser um império. No último vídeo, a gente já falou, né, falando agora aqui dos acontecimentos sociais e políticos, no último vídeo a gente falou sobre como aquele atrito entre patrícios e plebeus gerou a greve plebeia, a saída dos plebeus, né, o afastamento dos plebeus da cidade romana e como isso influenciou depois nos direitos que os plebeus ganharam a partir daí. Porque para que os plebeus voltassem, os patrícios tiveram que abrir mão ali de alguns, como é que a gente pode dizer, alguns subterfúgios que eles tinham e ter dado mais poder aos plebeus. Outro ponto que a gente falou, e foi muito importante na aula passada, é bom vocês lembrarem, são as guerras púnicas. E com o fim das guerras púnicas e a vitória de Roma, tem início esse processo de expansão territorial mais forte agora por parte do território romano. Então, na mudança, na associação dos processos históricos que nós vamos falar hoje, nós vamos cruzar essas duas informações. Primeiro, a gente já vem falando desde o início que é muito característico do povo romano, eles herdaram isso dos etruscos, de não queimar, de não apagar a cultura dos povos que eles entram em contato, mas de ir assimilando a sua cultura e ao seu processo diário. E isso continuou acontecendo. Conforme os romanos foram dominando novos territórios, eles foram anexando a cultura popular dessas pessoas à sua cultura. Obviamente, como eles eram um povo dominador e eles estavam em expansão, a base da sua cultura é a base que vai ficar prevalecendo. E isso vai gerar já ali alguns problemas que vão afetar Roma alguns anos mais lá para frente. Não vamos precisar falar disso agora. Agora nós vamos focar sobre a presença dos plebeus dentro das decisões políticas romanas. O atrito, obviamente, o atrito entre patrícios e plebeus não foi findado com as conquistas que os plebeus tiveram, mas os plebeus passaram a ter voz, né? Das conquistas dos plebeus durante a greve foi a tribuna da plebe. E na tribuna da plebe, os plebeus ganharam direito a eleger, né, participantes ali para ter voz dentro da Câmara dos Vereadores de Roma. O que vai acontecer? Desse processo agora que nós estamos falando, nesse processo de expansão, principalmente agora falando do ano 133 a.C., vamos começar a falar daqui, né, as tentativas de reforma agrária que foram tentadas implementar em Roma, nós vamos falar dos irmãos Graco. Os irmãos Graco, né, primeiro Tibério Graco, que eu vou começar falando, e depois Caio Graco, seu irmão mais novo, eles foram tribunos da plebe, são representantes do povo plebeu, dentro da tribuna ali falando sobre os direitos do plebeu. O que Tibério vai tentar fazer em 133 a.C. é uma reforma agrária. Ele queria que todos os patrícios, todos os donos de muitos hectares de terra, que tivessem acima de 127 hectares de terra, perdessem a posse, né, desses hectares em excesso e que essas terras fossem redistribuídas para as pessoas que não tinham terras ou tinham muitas poucas terras, essas terras não eram boas, não dava para cultivar. A ideia era balancear a economia. Desculpa. E fazer com que mais pessoas tivessem possibilidade de produção. Obviamente, isso não vai agradar os patrícios, vai virar uma crise generalizada aí na sociedade, e numa dessas confusões sociais, Tibério Graco acaba sendo assassinado. Algumas coisas vão mudando nas relações e uma década depois, em 123 a.C., o seu irmão chega lá também na tribuna da plebe, Caio Graco, começa um processo parecido. Agora, em 123 a.C., está acontecendo uma crise agrária dentro de Roma, né? E aí o que ele queria, a lei era fundamentar, implementar essa lei ali da distribuição de terras com a lei do trigo, que falava ali desde sobre valores na compra, quanto também nos acordos de trocas de mercadoria, para que a alimentação chegasse a mais pessoas com mais facilidade e que pequenos produtores tivessem tanta chance no comércio quanto os grandes produtores.
Mais uma vez, uma crise generalizada na sociedade, mais uma vez, perseguição a um dos irmãos Graco, e dessa vez, sabendo ali por todas as pressões políticas que estavam acontecendo, que ele provavelmente seria assassinado, como Tibério foi, ele mesmo tira a própria vida. Na verdade, ele pede para um escravo tirar a vida dele. E esse é o fim trágico dos irmãos Graco. Porém, é muito importante o que eles fizeram. Eles modificaram a relação, mais uma vez aí, né, entre a participação do povo plebeu dentro da produção da economia e na participação dessa economia em Roma. O que já acontecia nesta época aqui, na verdade ali desde 133, durante quase toda a parte do século II a.C., na verdade, é que muitos plebeus conseguiram enriquecer. Isso por causa das várias coisas que eles foram alcançando. Existiam agora alguns plebeus que enriqueceram com o trabalho agrícola e existiam os filhos desses plebeus enriquecidos que se tornaram cavaleiros e eram ali frente de exército. E isso era muito importante para essa sociedade romana. Por quê? Depois que os romanos venceram a Batalha do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso, e começaram um processo de expansão, a presença do exército se tornou algo muito importante para Roma. Porque era esse exército que garantia o fortalecimento da cultura romana e aí o domínio de novas terras, o que mantinha cada vez mais fortalecida aí a cultura desse povo e este povo, politicamente falando. Então, cada vez mais os cavaleiros foram ganhando espaço e importância política. Então, eles se intrometiam em várias áreas da política, não somente ali nas áreas que diziam respeito ao exército. Esses cavaleiros eles começaram a desempenhar papéis de governadores, de juristas, de vereadores. Eu estou falando, obviamente, com expressões que a gente fala na nossa sociedade de hoje. Tá? Eles desempenhavam papéis parecidos com esses lá na época de Roma Antiga. Eles começaram a ter uma importância muito maior que uma importância somente no exército. O que vai acontecer é que todo esse processo aí de tensão e fortalecimento dessa camada específica da sociedade, os cavaleiros, vai levar a sociedade romana para dentro de dois processos políticos, assim, na verdade, dois períodos de ditadura. Uma dessas ditaduras, a última delas, foi a ditadura de Silas. E durante esse período em que Silas esteve no governo, né, no topo do governo romano, ele focou todo o processo do governo em combater todas as conquistas que os plebeus foram garantindo durante décadas. Sim, então temos aqui um governador, né, que iniciou uma ditadura que ia buscar a supremacia, mais uma vez, dos patrícios e diminuir a participação, cada vez mais, gradativamente, diminuir a participação dos plebeus. E isso, obviamente, vai gerar mais uma crise social em Roma, mais um pandemônio social, muita briga aconteceu, a rixa entre patrícios e plebeus se acendeu muito forte mais uma vez, chegando de novo às vias de fato, várias guerras eu falo no sentido de combates, conflitos, vários conflitos sociais aí de mão armada. O que vai levar Roma para mais um processo. Vamos falar agora sobre como vai se desenhando essa crise social em Roma com a morte de Silas. Vários aliados de Silas tentaram tomar o trono com a sua morte, já que ele não tinha essa ideia de sucessão de trono em Roma. Os aliados de Silas tentaram tomar o trono. Se eram aliados de Silas, muito provavelmente esse combate aí ao espaço que os plebeus conseguiram ia continuar. Então, dentro de toda essa tensão social, desse desconforto social que estava acontecendo em Roma, os próprios cavaleiros, né, os líderes dos exércitos, vão lá e tomam a frente para assumir o poder. E isso já era uma quebra total sobre como Roma, né, as leis romanas diziam que Roma deveria ser administrada, porque previsto em lei, só um cônsul assumia o trono romano por vez. Porém, a ideia era que os três cônsules, os três maiores líderes do exército naquele momento, assumissem o poder junto e dividissem o poder entre si. Começava assim o primeiro triunvirato. Triunvirato é esse tipo de poder aí que surge em Roma, onde três cônsules, né, três líderes, três reis, como queiram chamar, não existia mais o cargo de rei, o cargo se chamava cônsule, três cônsules assumiriam ao mesmo tempo. E neste caso, a primeira formação do triunvirato vai contar com os generais Crasso, Pompeu e Júlio César.
Eles tinham ideais, obviamente, né? Eles tinham as mesmas ideias em vários aspectos, mas eles tinham ideais que entravam em conflito. E com o passar do tempo, os ideais de administração de governo dos três começou a se tornar cada vez mais conflituoso entre os três. Isso vai gerar até uma corrida, né, uma batalha entre os três cônsules, ou seja, os três líderes romanos começaram a disputar entre si sobre os seus desejos, a sua visão sobre como Roma deveria ser administrada. Nas últimas décadas do século I, o general Crasso morre em batalha, e aí Pompeu e Júlio César começam uma batalha entre si, mais uma guerra civil em Roma. No fim dessa batalha, né, Pompeu acaba morrendo, e aí Júlio César assume como general vitalício, o único general, chega ao poder sozinho, o que vai gerar um desconforto, o que vai gerar aí várias campanhas contra ele dentro do próprio Senado romano, que culmina com seu assassinato no ano de 44 a.C. Júlio César é assassinado por um de seus mais fiéis seguidores. Tanto aí a frase "até tu, Brutus", né, relacionada à traição, foi dita pelo próprio Júlio César quando Brutus, esse seu aliado, conseguiu por fim assassiná-lo, participar do esquema que assassinou ele dentro do próprio Senado. Isso vai ter uma repercussão gigantesca dentro de Roma. A população romana não aceita. E aí, para tentar dar uma acalmada nos ânimos da população, que beirava ali uma crise insustentável pelo próprio governo romano, assume, né, o governo romano decide que um novo triunvirato iria assumir. Dessa vez, triunvirato aí composto por Lépido, por Otávio e por Marco Antônio. Tem que recorrer aqui às minhas pescas, às minhas colinhas, para não esquecer os nomes. Dessa vez, o triunvirato vai contra Roma num processo mais, como é que eu posso dizer? Embora mais evoluído, embora com decisões políticas e econômicas já um pouco mais definidas, vai encontrar Roma também em apuros maiores. Então, uma crise maior em Roma já estava bem delimitada, já estava bem desenhada quando o segundo triunvirato assume aí o poder. Vou parar o conteúdo por aqui, porque com a assunção do segundo triunvirato, temos aqui Roma Império sendo fundado. O Império Romano nasce aqui com o segundo triunvirato, mas aí Roma passa por vários apuros durante a existência desse império. Várias oscilações sociais e econômicas vão acontecer em Roma até a queda do Império Romano, coisa que a gente vai vendo só nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Nosso conteúdo de Roma dessa aula de hoje vai encerrando por aqui. Encontro vocês na próxima aula, já sabem. Na descrição do vídeo, eu vou deixar as páginas do livro, desculpa, vou deixar as páginas do livro, onde vocês encontram conteúdo, mais coisas sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário, depois eu vou voltar para dar uma olhada. Tendo alguma dúvida, a gente conversa um pouco melhor sobre o assunto, certo? Então, até a nossa próxima aula e tchau!